Não coloque o seu foco no seu propósito. Coloque o seu foco em quem te criou com um propósito. Sabe a melhor forma, talvez a forma mais eficaz de você se cansar, você desistir do propósito de Deus na sua vida, é você focar em primeiro lugar na promessa que Ele te fez. Quando você estabelece um foco nele, quando diariamente você entende que você precisa ouvir a voz dele, você precisa se envolver com ele, muito mais do que se envolver com as coisas dele, você precisa se envolver com ele. Quando você tem esse entendimento, e até mesmo a sua lista de tarefas, ela fica em segundo lugar, mas você coloca em primeiro lugar a sua vida de relacionamento com ele. É a partir disso que você vai viver o propósito, o plano que ele estabeleceu para você. O propósito vem de Deus e volta para Deus em forma de adoração. O propósito só pode ser espiritual. Muitas pessoas dizem que tem um propósito de vida, mas nem sempre esse propósito de vida que elas dizem é o que Deus estabeleceu na vida delas. A verdade sobre o propósito é que só quem criou você pode dizer o porquê que você está aqui nessa terra. Pode parecer isso bem simples e até bem óbvio, mas muita gente não consegue enxergar essa verdade. Lá em Efésios 2, versículo 10, a Bíblia diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós fomos criados por Deus para um propósito. Seu trabalho, aquilo que você faz, ele tem que estar envolvido com o crescimento do reino de Deus. Talvez você tenha um chamado para o ministério, você tem algo para fazer na esfera da igreja e com certeza você tem alguma função que vai contribuir para a vida da igreja, para a comunidade, para a vida em comunidade, mas muito mais do que isso. Nós devemos entender que Deus quer revelar um propósito específico que Ele tem na nossa vida. Seja na igreja, seja com o trabalho, seja em uma empresa, no que quer que seja que Ele te chamou para fazer, você precisa ter essa verdade no seu coração. Deus criou você com um propósito específico. Você não nasceu na família que você nasceu por acaso, na cidade que você não nasceu por acaso, você não faz parte da igreja que você faz parte por acaso. Deus tem um propósito. E até nas coisas mais difíceis, nas situações mais difíceis que você enfrenta, é Deus te forjando, é Deus preparando você para realizar essas boas obras que Ele de antemão planejou para você. Sabe, você precisa entender uma coisa: o propósito não tem a ver com você, o propósito não tem a ver comigo em primeiro lugar, o propósito tem a ver com Deus e com o plano de Deus para essa terra e para essa geração. Nós estamos vivendo um momento crucial na história, onde Deus está nos levantando para ser a própria transformação, para ser o próprio sinal de Deus nessa terra. Nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem do arrependimento, o amor de Jesus, que entrega a sua vida pela vida do pecador. E agora aquelas pessoas que viviam sem esperança, que viviam afastadas de Deus, agora podem ter a própria esperança dentro delas. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós estamos nessa terra para viver por algo muito maior do que nós podemos imaginar. Se você se render ao plano de Deus, muitas pessoas serão abençoadas. Você também vai ser abençoado de alguma forma, talvez não nessa visão de bênção formatada pelo evangelho não genuíno, mas Deus quer usar você para gerar frutos eternos. O que você faz aqui hoje vai ecoar na eternidade. Não foque, não coloque o seu foco nem mesmo no seu propósito. Coloque o seu foco em quem te chamou. Coloque o seu foco em passar tempo com Deus, passar tempo ouvindo a voz de Deus. Naturalmente, Ele vai te guiar dentro do plano que Ele estabeleceu na sua vida. Lá em Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu sei sim que Deus quer nos abençoar em tudo, mas nem sempre aquilo que nós definimos que é bênção é realmente uma bênção para a nossa vida. Às vezes Deus pode nos abençoar permitindo alguma situação que nós não gostamos tanto. O convite do Evangelho é: Cristo em vós, a esperança da glória. Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me.
Eu sei que ninguém quer dores, eu sei que ninguém quer passar por dores e sofrimentos, mas o que o autor de Hebreus está falando é literalmente: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe, Deus tem um futuro glorioso para você. E a partir de hoje, Ele quer que isso seja uma realidade na sua vida. Ele quer ser o Cristo dentro de você, que é a justiça, que é a paz, que é a alegria. Ele quer ser o Cristo dentro de você, que é a esperança da glória. Ele quer ser o Cristo dentro de você, que te leva a viver uma alegria que não está baseada nas coisas desse mundo. Ele quer ser a sua paz. Ele quer ser a sua esperança. Ele quer ser a sua alegria. Coloque o seu foco na presença dele, que no momento certo, ele vai cumprir cada promessa. Ele vai falar com você. Ele vai revelar o seu propósito. Eu sei que eu estou falando com pessoas que já têm o seu propósito revelado, mas eu quero dizer uma coisa. Coloque o seu foco primeiro em quem prometeu, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Deus te abençoe.